O que valida um batismo? Primeira característica. A gente vê no Novo Testamento o Senhor Jesus estabelecendo um grupo de ministros específicos para fazerem a obra do batismo. A Bíblia diz que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Esses discípulos são sinônimos para os apóstolos. Então, a primeira característica para o batismo ser válido é que precisa ser feito por um ministro reconhecido e estabelecido pela igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E ele precisa ser um legítimo ministro. Não pode ser mulher, precisa ser um batismo feito por homem. Então, se você foi batizado por uma mulher, seu batismo não é válido. Teve um cara que falou para mim que foi batizado pela mãe, e a mãe era pastora neopentecostal de uma igreja apostólica. Ou seja, o batismo dele não é válido. Precisa ser por um ministro homem. Então, essa é a primeira característica estabelecida. A segunda característica que valida um batismo é que ele tem que ser feito com água. Ele não pode ser feito com café, Coca-Cola, água de salsicha, óleo de cozinha, azeite de oliva, não pode. Tem que ser feito com água. Mas isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser lembrado. E um dado importante é que a quantidade de água nunca é um critério na Escritura. Então, se é por aspersão, se é por efusão, se é por imersão, não interessa. Tem que ser com água. Independente da quantidade, independente da temperatura, não faz diferença. A terceira característica, e prestem atenção, é que precisa ser feito em nome da Trindade. O batismo ele precisa ser feito não em nome do Filho somente, não em nome... ainda que os que são batizados em Jesus Cristo, né? Em sua morte e ressurreição, mas precisa ser batizado em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente do Pai, não em nome somente do Espírito Santo, e não em nome somente do Filho, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da ressurreição corpórea de nosso Senhor Jesus Cristo. E ser batizado em nome da Trindade estabelece a comunhão e a aliança que está sendo feito por aquele novo convertido, com quem ele está sendo aliançado. E o ponto importante é que essa intermediação de aliança tem que ser feita pelo ministro legítimo. E é nesse ponto que bate a questão dos pentecostais, porque quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está sendo chamado à comunhão cristã, à comunhão com Deus, à comunhão eterna. E os sacramentos são intermediados pela igreja legítima. Os sacramentos não podem ser ministrados por um ímpio, não podem ser intermediados por uma igreja ilegítima, por um ministro ilegítimo, por exemplo, a Santa Ceia. Não pode ter os elementos trocados, por exemplo, guaraná e bolo de aipim, não pode. Quando você é batizado por um ministro legítimo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o ministro legítimo está representando a igreja, a igreja que já é participante dessa comunhão. Enquanto então ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele te introduz essa comunhão. Mas se ele for ilegítimo, ele não te introduz. O donatismo, ele vai falar que a santidade interior e pessoal do ministro conta na questão. Aí algumas pessoas ficam me chamando de donatista, mas não é essa a minha ênfase. E também eles têm ênfase no rebatismo. O que eu digo é que aquele que é batizado de uma forma ilegítima, como é no caso dos pentecostais, eles não são rebatizados depois, porque eles nunca foram batizados. Por exemplo, eu não falo de santidade pessoal, individual do ministrante, mas eu falo do posto oficial e institucional dele. É diferente. Por exemplo, Judas, ele nunca foi um cristão legítimo, nunca foi um eleito, nunca foi salvo, regenerado, mas o batismo de Judas feito nas pessoas na Judéia e na Galiléia foi válido. Os milagres que Judas operou foram válidos. As pregações do evangelho de Judas, as pessoas vieram à fé por meio dele, Judas Iscariote, foram válidos por conta do ofício. Então, as características de um batismo válido são tanto ser batizado em nome da Trindade, ser batizado com água e ser batizado por um ministro oficial de uma igreja verdadeira.
Não estou falando que esse ministro, no seu interior, é um não regenerado ou não, como foi com Judas, mas no posto oficial no qual ele é posto, ele está ministrando corretamente o sacramento. Percebe? Não é sobre santidade interior. Ele pode até não ser regenerado. Como Armínio. Armínio era um oficial reformado holandês. Ele era professor de Leiden. Se ele batizasse alguém, era um batismo válido por conta do ofício dele, ainda que ele fosse um herege no coração. Eu, por exemplo, fui batizado na Universal. Fui batizado com água. Fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por um pastor da Universal. O que legitima esse batismo que eu sofri é o pastor. Eu hoje, eu me batizei posteriormente, depois do meu batismo da Universal. E hoje eu sou membro da IPB. E na IPB, o batismo da Universal não é válido. Se você vem da Universal e chega na IPB, você não tem que ser rebatizado. Você vai ser batizado. Por quê? Porque não consideramos o batismo da Universal como válido. Você só toma um banho lá. Mas o batismo da Universal é em nome da Trindade. É com água, é feito por um ministro homem, por um pastor estabelecido, por um oficial. Mas o que legitima o batismo da Universal é a própria instituição. Por considerarmos que essa instituição está fora da fé, ela não tem o direito de ministrar os sacramentos cristãos. E é exatamente isso que acontece com os pentecostais. Eles batizam em nome da Trindade, com água, por um ministro homem, por imersão, mas por o pentecostalismo não fazer parte da fé cristã e protestante, eles não têm o direito de sacramentar o batismo.